Olá, caminhantes! Sejam bem-vindos no nosso segundo podcast Ouça, Pare e Pense. E hoje está aqui comigo nada mais, nada menos daquele que eu tenho a honra e orgulho de chamar de pai. Ele não é meu pai biológico, mas ele chegou a um ponto de renomear um nome que já tinha. Vocês vão conhecer mais da história aí no meio do caminho. E hoje está aqui na nossa rota nada mais, nada menos que Ailton Borges. Seja bem-vindo, meu muito pai. Obrigado. A bênção. A bênção. Muito obrigado por estar presente aqui. É uma honra ter você aqui no nosso segundo capítulo, nosso segundo episódio do nosso podcast, do nosso videocast. Tudo que nós colocamos aqui é para agregar valor à vida das pessoas e que seja um momento ímpar aqui na nossa vida. Essa 1 hora de conversa, que as pessoas possam conhecer mais de você e aquilo que eu já conheço há tantos anos, assim, e eu sei que você tem muita entrega para ajudar as pessoas, como você me ajudou. Ainda a gente vai contar no decorrer da história, a gente vai contar um pouco daquilo que você fez para mim, fez por mim, e então, por isso que eu escolhi trazer você nesse segundo episódio, né? No primeiro episódio teve a minha esposa aqui, Josi Ruas, e nesse segundo episódio, nada mais, nada menos que meu pai, né? Primeiro veio a minha esposa, depois dando continuidade na minha história, né? Na minha rota. Então, estamos aqui com Ailton Borges. Antes dele se apresentar, eu já vou ler as atribuições dele, porque o negócio aqui é pesado. Aqui tem um pergaminho aqui de atribuições e de competências que... E aí, depois ele vai se apresentar para vocês. Vamos lá. Ailton Borges trabalhou por 28 anos como executivo no Grupo Cedro Têxtil, foi professor na faculdade FUNAM. Se eu ler alguma palavra aqui, você me corrige. Fique à vontade. Foi professor na faculdade FUNAM de Pirapora, instrutor de formação profissional no Senai. Entre seus atendimentos como consultor, podemos citar ainda a PepsiCo. Falei certo? É isso aí. Iveco, alguns falam PepsiCo. PepsiCo, tá. PepsiCo, tá bom. Iveco, Sada Siderurgia, Sodécia, Estreparava, nossa, que difícil falar. É italiana. Estreparava, Anglo-American, entre outras. Tem como suas atribuições, sua graduação em administração de empresas, MBA em finanças empresariais e bancos, pós-graduação em docência profissional tecnológica, pós-graduação em gestão pública, consultor empresarial, a AFB Resolve, consultoria, eu sou um dos clientes da AFB Resolve, analista de tecnologia e consultor Lean Manufacturing do Senai, Minas Gerais. Muito obrigado. Você abreviou muita coisa aqui, né? Tem muita coisa aqui que não falou, né? Mas muito obrigado pela sua presença. E aqui, né, foi a nossa leitura. Agora se apresente para nossos caminhantes do nosso podcast. Então, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em que momento vocês estarão vendo essa gravação, mas assim, é um enorme prazer estar aqui com você, Leandro. Eu vi o primeiro podcast, uma coisa maravilhosa, e assim, eu primeiramente dizer que eu me sinto muito honrado de estar podendo fazer parte dessa caminhada. Acho muito bacana essa colocação que você fez, né, de ruas com caminhos e caminhadas, e acho que torna a história mais bonita. E já fez a apresentação formal, mas eu sou o Ailton Borges, atualmente moro em Caetanópolis, e eu tive a honra de assim, conhecer o Leandro há vários anos, né? Uma pessoa formidável, com vários talentos aí, que algumas pessoas conhecem, outros ainda não conhecem, mas eu acredito que no decorrer aqui da nossa conversa, muita coisa disso acaba sendo... Vamos descortinar. Acaba sendo dito aí. Mas Ailton Borges, e a parte formal, o Leandro já falou, tá certo? E a parte informal, na verdade, é a que mais conecta com as pessoas, né? Que mais me fez conectar né, na sua rota e você trazer com que eu chegasse a esse ponto até hoje. Porque é isso que eu falo, assim, a questão de você... Eu digo que há uma diferença entre mestres e professores.
o mestre é aquele que mostra o caminho e que tem essa informalidade na sua ação, na sua didática. E você, por isso que eu te considero um mestre, né? E o meu mestre de tantas da lida da vida, de que você sempre me mostrou os caminhos diferentes, porque você nunca me ensinou de uma forma, você nunca me mostrou algo muito técnico e muito pragmático, sempre foi me mostrando informalidade e me ensinou coisas profundas através da informalidade, né? Porque assim, Leandro, informal, o lado da gente social, vamos dizer assim. Eu originalmente, né, eu nasci na Bahia, né? A cidade chama Itarantim, a título de curiosidade. Ita, pedra, né? Todo Ita é indígena, né? O nome de origem indígena, Irantim Grande. Então tinha uma pedra enorme lá. Mas o fato é o seguinte, que era uma cidade de uma pobreza muito grande e a oportunidade que eu tive de vir para Minas através da minha irmã, né? E viemos, não pensei duas vezes. E a própria vida vai nos ensinando. Então, assim, eu sempre tive uma vida muito sofrida, né? Não tinha dinheiro para quase nada. E trabalhei, assim, de servente, de pedreiro, trabalhei, fui engraxar. Nossa, top! Melhor coisa que eu já fiz foi ser engraxar. Foi o melhor empreendimento que eu tive até hoje. Vender picolé foi o pior, que eu andava muito, aí dava cedo, tomava... Só o quê? Aí eu chupava um picolé e o lucro ia embora. Nossa, camarada. Mas assim, engraxar foi top. Engraxar, você não tinha sapato para você mesmo engraxar. Foi a minha primeira experiência como empreendedorismo. Tinha um ponto assim que no sábado eu passava nas casas para pegar os sapatos, engraxar, dava um dinheirinho bom. Então, e assim, eu fui aprendendo na prática, né, e conectando com pessoas, e chegou num ponto que eu consegui entrar para a Cedro, né, no caso, com uns 17 anos, e culminou nesse ponto que a gente está falando aí. 17 anos, foi sua primeira experiência com indústria? Com 17 anos foi a minha primeira experiência com indústria profissional e, assim, que a gente fala carteira fichada, né? Tinha esse termo, né? Carteira fichada mesmo, assim. Porque os demais eram trabalhos informais, né? Hoje é chamado trabalho informal. Mas todos eles eu tive grandes lições, grandes aprendizados, né? Grandes ensinamentos. E de forma assim que a Cedro, para mim, é como uma figura de mãe no sentido de educação profissional. Uhum. Muito do que quase tudo, na verdade, do que eu aprendi teve origem na Cedro, né? É uma virtude e é uma coisa que a Cedro tem que passa, né, para os profissionais. E eu converso com diversos outros profissionais também, né? Não é uma coisa que só eu estou dizendo. E contribui de forma que eu pelo menos tento também passar isso para as pessoas que estão ali convivendo com a gente, né? E realmente eu procuro falar da forma normal. Que é da forma informal, né? E é isso que é um talento seu maravilhoso, por isso que eu chamo de mestre, né? E entendo que todos os meus grandes mestres, na verdade, por isso que eu vim separando eles na minha lida mesmo do conhecimento, né? E tanto que aí entra a questão do meu projeto, que é a mentoria que eu faço, que chama Rota do Conhecimento. Exato. E aí nós discutimos muito sobre essa questão, né? Fora das câmeras, a questão dos parâmetros primeiro você recolhe dados, né? Os dados viram conhecimento, informação, isso. Dados, informação, conhecimento, isso. Sabedoria. Sabedoria. Né? E aí quando, para mim, o nível da informalidade é o nível da sabedoria, onde que já tem todos os outros caminhos prontos, bem solidificados, e aí vem a sabedoria. E a sabedoria é passada meio que assim, o mestre Miyagi, né? Tira casaco, põe casaco. E aí o cara tira casaco, põe casaco. E aí... Mas que vai dar isso, né? Então, que essa informalidade, isso é um talento maravilhoso seu. E aí, isso prova essa questão de você entrar na Cedro
né, com 17 anos e ficar numa empresa em 28 anos, né, 28 anos e meio, na verdade. E-mail. Tem Eu nem li o meio, mas tinha 0,5 ali. E aí você caminhar esses 28 anos, só um mestre, né, passou por essas etapas de dados, informação, conhecimento, sabedoria, para poder chegar de forma simples depois e hoje fazer o que você faz, que hoje as grandes empresas que você atende como consultor, né, são empresas multinacionais, que eu não consigo nem falar o nome, né, são empresas que... E aí você chegar lá e para mostrar um caminho curto e informal, no bom sentido da palavra, é coisa de mestre. E é por isso que eu escolhi também trazer você aqui, para mostrar você para o mundo mesmo, né? Essa é uma das minhas propostas, porque eu entendo que o mundo precisa conhecer os mestres, sabe? Existem muitos mestres aí que estão escondidos, né? Com seus talentos escondidos em várias áreas da vida, com várias atribuições. E é por isso que eu te trouxe aqui. Mas aí, então, continuando. Aí, com seus 17 anos, você entra para Cedro. Sim. E aí, e quais foram as suas funções, né? No sentido de execução, assim. Você entrou lá fazendo o quê e saiu por onde? Foi assim, eu entrei com 17 anos, era menor aprendiz. Tem até hoje, mas era numa outra configuração, vamos assim dizer. E aí eu entrei para trabalhar num setor que chama fiação, sabe? Fiação é onde faz o fio mesmo, que depois vai tecer e vai virar o tecido. E aí eu tinha que emendar o fio numa máquina que chama filatório, a gente tinha que ficar, os fios arrebentam, chega um momento que ele arrebenta, né? Aí a função chamava fiandeiro, aí você tinha que ficar emendando esses fios, trocando, certo? Mas aí eu passei também por outras funções, como auxiliar de manutenção, por exemplo, depois mecânico 2, mecânico 3. Depois eu passei num teste, fui para... Falando bem sucintamente, porque senão bem resumido, foi bem... Então, foi longa. Como que funciona, que você lembra, assim, era meritocracia ou era empenho? Tipo, essa pessoa empenhou ou tinha também a questão do legado de pedagógico mesmo, assim, entende? A pessoa estudou, ela merece passar por isso? Não, como que funciona isso? A CEDO, ela tem um sistema de você passar processo gestão seletivo. De carreira? Não chega a ser gestão de carreira, é muito raro hoje em várias empresas ter gestão de carreira, mas existem processos seletivos, né, onde ela dá preferência para as pessoas que trabalham dentro já da empresa para um cargo que surgiu, para quaisquer cargos, na verdade, né, que surgiu lá a oportunidade dentro da empresa. E aí você estando qualificado, né, você faz o teste e as pessoas, os seus líderes vão avaliar, e você estando capacitado, você é selecionado e ocupa esse cargo. Então, num determinado período, eu passei por vários processos seletivos. Agora, normalmente nas empresas existem, depois que ela já conhece, já consolida, ou seja, você já tem um valor ali, tem cargo que aí já passa a ser indicação, porque se chama cargo de confiança, tá certo? Mas assim, os cargos iniciais, eles são processos seletivos. Agora, assim, você não faz um teste para ser gerente, por exemplo. Tá certo? É empresa nenhuma, na verdade. A empresa ou vai contratar um gerente de forma e tal, eu confio nele, ele é bom, tem esse e esse currículo, ou ela vai pegar alguém e falar, não, por tudo que eu já conheço dele, quer dizer, pela história, pela trajetória, pelos N testes, pelos N resultados, é ele. Entendeu? Então, parte foi processo seletivo e exemplo que a gente fala quando eu tive que ir para Pirapora. Então, eu até não sabia. Você vai fazer um curso e eu fui e fiz o curso. A empresa, ela investia no crescimento, além do operacional dos trabalhadores lá, ela investia para que o próprio
colaborador crescesse na empresa. Muito. A sede de investimento. Exemplo, mais uma vez, Fundação Dom Cabral, eu fiz cursos, eu fiz curso específico de máquina, no caso uma máquina que chama TIAR, porque tem muitas pessoas que não conhecem, então a gente fala, né? O TIAR, eu fiz um curso na Bélgica, por exemplo. Fiquei lá um tempo, né? Dentro da fábrica de tiares. A fábrica chama Picanol, é um nome meio esquisito, mas é isso mesmo. E fiquei um tempo lá na Bélgica, aí tive a oportunidade de ir lá da Bélgica para a França, é um pulinho. Acabamos. O Eurotour lá. Acabamos fazendo um tour, fomos lá, fui em Paris, lá, Torre Eiffel, aquela coisa toda. Mas assim, são coisas que vão chegando através do trabalho, né? Se a empresa não visse que você tinha as atribuições, as competências, as habilidades, depois a gente vai falar sobre isso aqui, eles não investiriam em você, né? E isso dentro... Até essa questão importante, sabe a gente colocar um parênteses aqui, a importância da empresa entender que que eu falo tanto aqui com todo mundo que vem aqui ainda e nas minhas consultorias, que eu digo, nós não somos funções, né? As pessoas não são funções, e elas executam funções. Exatamente. Nós somos pessoas, e as pessoas, elas têm talentos e elas têm atribuições que é dentro dos traços de personalidade, que é uma outra coisa que eu ajudo as empresas aqui, trabalho com elas para colocar a pessoa no perfil certo para fazer a função certa, mas ela além daquela função. Aí, com você contando assim, eu imagino que desde os 17 anos, pensando que quando você entrou na empresa, já houve um olhar diferente para você, para o Ailton, para essa questão, cara. Tipo, esse cara tem para nos oferecer, ele tem retorno. Então, se ele tem retorno, a gente pode acrescentar mais nele para que ele gere o retorno na empresa. E, tipo, assim, esse é um processo que eu tento sempre falar com as pessoas em tudo, assim. Cara, para que às vezes a pessoa só tá no lugar errado, né? Quando você nas consultorias que eu faço, aí tem algum colaborador que não tá rendendo aquilo que, né, o óbvio, talvez é porque ele está no lugar errado, mas talvez ou falta de investimento, né, nessa parte humana mesmo da questão, o cara não está na função que ele executa, ele é uma pessoa tão maior que a função. Aí você contando isso, eu imagino que desde o início, os gestores da empresa, da própria Cedro, viram em você solo fértil de ser plantado, de ser regado, de ser cuidado, para que você realmente pudesse ficar lá 28 anos de empresa, né? E você falando isso é uma coisa tão bacana que existe o gatilho, quando você fala assim, eles viram um terreno fértil, mas e como que veriam? Alguém que está ouvindo, pessoal, mas e como, né? Aí eu quero falar o como. O gatilho foi o seguinte, que eu falei com você, na verdade eu exercia a função, era de fiandeiro. Em tese, operacionalmente, era uma função nobre. Operava a máquina, né? Mas só que eu gostava de estudar. E aí eu cheguei lá e falei, meu horário, aquele negócio todo, eu queria trocar de um horário para poder estudar lá. Numa época que o pessoal não estava muito ligado, a parte operacional não era muito ligada nisso, não, sabe? E a Cedro sempre pregou que dava oportunidade para todo mundo. Falei, mas se ela dá oportunidade, eu vou estudar. Por que eu não vou estudar, né? Não. E aí eu pedi, né? Chama até Salmo, era o subgerente lá. Eu falei com ele e tal. Aí, puxa vida, tá, vamos tentar, vamos ver o que pode fazer. Aí ele arrumou um horário de 7 às 4. Só que, aí que está o teste, as coisas não vêm de graça. Ele falou assim, então só que você vai ter que trabalhar lá no gramado. Você vai cortar grama, você vai ficar no sol, entendeu? Então, tipo assim, o cara quer ou não quer? Eu quero. Eu fui e fiquei um tempão lá, aquele jardim, cuidava dele, conheci pessoas maravilhosas, aí queimei todo, punha um bonezinho lá esquisito. Aí o pessoal não entendia, mas o cara... Como que esse cara saiu de lá para vir trabalhar aqui, ficar cortando essa grama aqui, aquele sumo do negócio vinha, aquele negócio... gente, é um sacrifício, em função de uma coisa que eu estou vendo lá na visão, que é um outro... Não é para hoje, é para depois. Aí fiquei lá tranquilo, depois, aí sim...
Outra coisa, quando eu estava fazendo isso, eu tinha que cuidar também da grama do gerente, que na época chamava-se Rômulo. E cuidava lá, tudo muito bacaninha lá. E aí, um dia ele mesmo me perguntou, mas peraí, eu sou um cara novo, eu converso inteligente, por que você está cortando grama aqui? Eu falei, não, eu queria estudar. E ele falou, não, então você, a partir de hoje você vai voltar lá para dentro. Aí o gerente falou, não, você vai voltar, tudo bem, que é legítimo o seu interesse, né? Mas não precisa também ficar aqui. Você vai ficar aqui e não vai dar nada, não. As coisas acontecem aonde? Na produção, né, não? Mas assim, e daí talvez tenha despertado, vai vendo aonde vai, né? Até onde vai. E aí você volta para o operacional de novo, para um setor aonde também tinha que era uma tinha outra caminho, seção, mas tinha um caminho lá para você crescer, isso, né? Desde o operacional, e é isso que é bonito, assim. Mas só que na hora que eu voltei, que aí foi o gerente que mandou voltar. Aí lá dentro o pessoal falou assim, então você voltou para aqui, você vai varrer. Continuou na função. Entendi. Varreu o setor. Pô, cara, tudo bem, vamos varrer. Eu varria, o que tem? Problema nenhum, né? O foco estava no estudo, né? Nossa, isso é muito... Nossa. Aí eu fiquei varrendo um tempão lá. Aí tinha um outro amigo meu, ele até faleceu recentemente, pessoa maravilhosa, e ele já não... Ele tinha um negócio que era transportar os carrinhos e tal, e ele não gostava disso, e ele falou comigo assim, vamos trocar de atividade. Eu falei, mas o cara não vai deixar, vai e tal. Aí foi lá e falou, não, porque era tipo o seguinte, esse cara tá querendo muito. As pessoas acho que pensavam, né, que eu tava querendo muito. E eles queriam mostrar o seguinte, aqui tem uma outra época, né? Você vai. Aí eu fui transportar, e daí depois eu fiz um teste, aí foi essa outra parte que nós já... Isso, aí teve esse crescimento. Aí, então, quando que dentro lá do próprio, dentro da operação, você percebeu que você tinha um aspecto de liderança que era uma atribuição sua e que você, peraí, eu tenho uma visão diferente do operacional, eu consigo liderar, eu posso sair só do processo do operacional e liderar pessoas, porque quando eu li aqui, todas as suas atribuições, todas foram realmente para gestão, sair do operacional e ir para gestão. Quando que isso aconteceu, assim, quando foi a virada de chave, assim, falando assim, cara, eu vou sair do operacional e eu consigo liderar, e eu consigo entender de processos? Aconteceu, não foi nem na sede, essa pergunta é boa. O que acontece? Foi antes, talvez eu tenha aí alguma coisa que já veio, né? Já não sei se é de DNA ou de característica ou do próprio estilo, né? De vida, mas é o seguinte, quando eu trabalhar, eu entrei para a SED com 17, antes de eu entrar para a SED, com 15 anos, dos 15 aos 17, eu trabalhava dá um nome aqui, alguns aí vão conhecer, tinha um senhor que chamava Nego Bambu, e ele plantava grama, né? Era grama, sabe? A gente plantava grama nas casas dos bacanas lá, né? E aí eu cheguei para trabalhar com ele e tal, ele falava assim, menino, ele conversava, menino. Aí ele percebeu, eu não percebi, porque era normal, o cara é franzininho, 15 anos, aquele negócio todo, mas eu conversava, influenciava, porque liderar é influenciar pessoas a fazer aquilo que precisava ser feito. Hoje tecnicamente eu falo isso, só que eu vivi essa frase. Aí ele falou comigo, você que vai ficar tomando conta desse negócio aí, porque eu não tenho muito tempo. Não, o cara saía e me deixava tomando conta do negócio com 15 anos. 15 anos. Tomava conta, plantava, vem a grama, tal. E depois eu fui trabalhar com foi a mesma coisa, com o Sotião, que é pai do Nivaldo, que tem o bar do Tião. Tá certo? Tem um bar do Tião. Que é um bar muito conhecido aqui da cidade, né? O Tião é o pai dele, que eu fui trabalhar com ele, fazia placa de mudo, mesma coisa. O Sotião, não, aí você vai coordenando aí. Eu tinha habilidade. Fui trabalhar numa fábrica de tempero. Isso aí, então... Então, você sempre esteve na frente por causa da visão de entender mais sobre processos, né? Sobre o processo, nunca muito no operacional. Cara, é tipo aqui, como é que funciona isso?
como que isso funciona para funcionar mais rápido e mais fluido, né? E aí entra mais na gestão, você falando isso. Eu até nem percebia. Mas a questão é que para ser um bom gestor, tem que ser um bom... É necessário ser um bom líder. Por quê? Por que tem que ser? Porque o que são empresas? O que é empresa? A gente acha, não, aquele prédio ali, aquilo ali, ó, é a empresa. Não é. Empresas são pessoas. Você tira as pessoas de lá, as máquinas ficam paradas. Não acontece. O que vai acontecer? Nada. Nada acontece sem pessoas. Mais ou menos. Mas o setor é muito otimizado, o setor é muito informatizado, tem tecnologia, é automatizado, tá? Mas vai ter um cara lá que aperta o botão. E se ele não apertar esse botão, tem que ter esse um. Então, são pessoas. E a liderança é a arte de influenciar pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que despertou, eu acho, algumas pessoas perceberam. Eu já ouvi de diretor, eu nunca percebi muitas coisas, não, mas os caras percebiam e falavam. Um diretor já falou comigo, né, da Cedo. Mas bacana, lá em Pirapora, que era um lugar tido como difícil, né? Nunca achei difícil. Bacana que eu acho em você, que você consegue que as pessoas façam porque elas querem fazer. Que é o maior desafio, né? Porque não dá para mandar. Dá para mandar, mas se mandar não é líder, aí você é chefe. Tá certo? Então, assim... E tudo isso tem metodologia. Você trabalha com isso, né? Existe, não é um dom divino, também, senão as pessoas vão rachar assim. Que é uma coisa supra-sumo. Não é isso, não. Um dos primeiros requisitos é o que você trabalha muito bem, que é proporcionar que as pessoas tenham o autoconhecimento. O que nós estamos fazendo o tempo todo aqui, né? Você está me perguntando, eu estou falando, é autoconhecimento, puxa vida, aí estou me mostrando para uma série de pessoas. E as pessoas podem ver um flash, né? Porque na hora que a gente começou o programa aqui, nós começamos a falar, não, mas vai na Anglo-América, vai não sei o quê. Mas é por quê? Porque eu sei que eu chego lá, tem pessoas, aí chega eu. Aí vai vir um cara do Senai, que não sei o quê, aí chega lá, quem chegou? Foi, oi, aí, como é que você tá? Beleza, e conversa. São pessoas. O tempo inteiro pessoas, né? No Senai. E as instituições e a importância de ver as pessoas além das instituições. Isso que eu sempre falo nas minhas palestras, nas mentorias. Tem uma empresa que eu trabalho hoje, que eu estou dando minha mentoria, que é a padaria Paropeba. Padaria Paropeba, padaria São Judas. São dois empreendimentos os mesmos gestores, né? E aí a padaria, na nossa cidade, é conhecido como o Elcio da padaria, né? Sim. E aí eu já chego lá, e aí no meu primeiro encontro, né, dentro da minha mentoria, eu falo sobre cultura empresarial e a cultura da empresa, de onde surgiu, né? E o que é a cultura empresarial? A cultura na raiz etimológica da palavra, são os costumes, crendices, valores, isso, né? As ações que aquela tribo, né? Ou aquela... Eu gosto de falar muito assim, as empresas são tribos, sim, né? Que são núcleos, que eles têm costumes, valores, crendices, tem ritos, né? Sim. Tem músicas, tem tudo lá dentro. E aí, só que a importância de falar assim, não é o Elcio da padaria, é a padaria que é do Elcio. Sim. Então eu já começo assim, gente, vamos mudar aí. A pessoa tem que vir para frente e a função para trás. E outras empresas que eu trabalhei também é a Ana da recepção. Não, peraí, a recepção que é da Ana. Né? Vamos mudar o negócio, que aí você já começa a ir por essa questão, que é o que você está falando. A questão do autoconhecimento. O autoconhecimento parte tanto do alto, né? Eu só conheço, eu só sou capaz de me conhecer quando eu me mostro. Sim. Quando eu discutindo. E esse é o nosso projeto. A Rota do Conhecimento, eu falo
eu falo que a maior viagem que a gente pode fazer, no final do ano, eu tive o meu Instagram hackeado, aí eu perdi tudo que eu tinha lá. E aí eu comecei um Instagram novo do zero, até já convido o pessoal aqui, né, pra seguir, né, o Leandro Ruas. Vale a pena. 2 é a minha arroba aí, e já vou falar a sua também, que é a sua, Ailton Borges, a sua arrobinha lá. Hoje Borges. tem que ter arroba, né? Não tem jeito. Tá lá, tá dentro do negócio. Então, quando eu perdi o Instagram, o meu primeiro vídeo que eu gravei foi falando assim, gente, em 2023, escolha fazer uma viagem. E a melhor viagem que você pode fazer é a viagem para dentro. Sim, a gente sempre começa fazendo projetos, né, para N coisas, né? Eu vou faturar tanto na minha empresa, eu vou criar... Que tem que ter, né? Que a gente vai falar isso depois, as metas, né? Os objetivos, que você me ensinou tanto, do PDCA, tem. Planejar, executar, melhorar, e aí a melhoria contínua. Mas a melhoria contínua, eu entendo que é o meu processo, que é a gestão de pessoas, que é a viagem para dentro. Aí eu comecei esse ano falando sobre isso num vídeo meu no Instagram. Gente, escolha fazer a melhor viagem, e a melhor viagem é a viagem para dentro. É a viagem para entender por que você escolheu os outros caminhos. Certo. Por isso veio a rota do conhecimento e veio essa questão. Então, e esse é o meu propósito, Ailton, de trazer aqui as pessoas que se tornaram grandes, não pela empresa que elas trabalharam, mas elas se tornaram grandes porque elas escolheram fazer essa viagem para dentro. Aí, ouvindo a sua história, assim, que eu conhecia parte, né, mas não conhecia... eu não sabia dessa parte da grama, eu já tinha pegado a parte dos 17 anos lá na Cedro, então já tinha um processo, então você já vinha fazendo uma viagem interna. Sim. De entender os porquês das suas ações e tal, e que te levou onde você está hoje. Então vamos dar um pulão aqui na história um pouco, e vamos falar um pouquinho aí depois, então, da questão que você sai da Cedro, e aí começa, a questão das consultorias, né, com os microempreendedores. Como é que foi isso? Como é que você decidiu falar, cara, agora eu tenho muito conhecimento e eu quero ajudar outras pessoas, outras empresas, outros empreendedores e tal, nessa questão de gestão de processo? Como é que foi isso? Então, assim, eu acho que as coisas aconteceram bem que buscando mesmo a evolução minha, sabe? Surgiu tudo muito naturalmente, porque ainda na Cedro, eu fazia coisas paralelas. Exemplo, Barredondo, tinha sempre essa vertente empreendedora, né? Fiquei um tempão lá no Barredondo, e paralelamente ao Barredondo, eu estava também fazendo algumas pequenas palestras e consultorias, inclusive lá para... Vou dar uma pausa rapidão. Gente, Barredondo tá no ramo de bares e restaurantes da nossa cidade, e é o maior ponto que a gente tem na nossa cidade. É um ponto turístico, é um ponto comercial, né? Então, assim, não é qualquer bar. é um bar que ele realmente um ponto privilegiado na cidade, e precisava realmente de uma gestão que entendesse de processo. Na época, eu recebi o mérito empresarial da Federaminas, que você foi lá em Belo Horizonte comigo receber. Então, o seu prêmio do Federaminas foi com a gestão do Barredondo? E a reestruturação que teve lá, e aumentou legal. Os negócios. Tá? Então, eu recebi da Federaminas. Você esteve lá com a gente? Nós estivemos lá com o governador, foi um momento ímpar, assim. Tem essas medalhas lá até. Então, aí começou por aí. E quando eu continuei na Cedro, e depois que eu já estava aposentado na Cedro e continuei trabalhando, eu falei, puxa gente, mas assim, eu não vejo muito mais para onde eu contribuir tão significativamente para a empresa, né? E nem para a minha vida. Eu queria aprender mais. E aí eu conversei, tá na hora de sair, o pessoal, poxa, mas você tem certeza? O pessoal muito cortês, né? Todo mundo muito cortês, certeza? Eu falei, tem certeza. E eu saí
E comecei a fazer pequenos trabalhos, né, aqui na região mesmo, e até que eu comecei a colocar meu planejamento estratégico, as parcerias com empresas, DocCloud para certificação, para emissão de certificado digital, e aí comecei a atender as pessoas e fui nas contabilidades e tal, e mais uma parceria com o Senai. E aí na hora que eu fiz a parceria com o Senai, e aí o pessoal disse, não, mas você conhece isso, e Lean Manufacturing, que eu aprendi, aí que tá o lance. Que eu aprendi na SEDA, talvez algumas pessoas, mas é mais uma atividade. Para mim não era mais uma atividade, era a atividade, né? Que era do Lean Instituto do Brasil, é renomadíssimo o Lean Instituto. O Kamada é um desses Ninsei. O japonês que você fala. Nossa, cara. É que isso eu tive lá com você e você me mostrou os livros, né? Fala um pouquinho, rapidamente, assim, eu sei que é um assunto mais técnico, mas e do seu jeito você consegue falar da forma informal, para quem não entende o que é a questão dos processos do Lean Manufacturing e a questão da Toyota, como que isso... Se você for um leigozaço aqui que tá assistindo a gente agora, que ele vai, pô, o que cara tá falando? Lean Manufacturing, isso é uma pessoa, né? Como é que você vai explicar pra pessoa, assim, o que é? O que é isso? Tá, então, a gente começa, que é uma cultura japonesa, né? Que ela vem da Toyota, né? Alguns falam toyotismo, e ela tem alguns princípios básicos. Agora, o problema entra em cultura, que é a base que nós estamos falando aqui. Porque os japoneses, eles são muito disciplinados. Eles são. É aquele tipo de pessoa que vem assistir um jogo no Brasil, fica lá na torcida do lado, e tem a outra torcida aqui sujando, aquela coisa toda. Acaba o jogo, cada um pega o seu papelzinho lá, a sua sacolinha e limpa, varre tudo ali, ó, entrega, e a gente fica tipo assim, você tá entendendo? Então, assim, é muito forte isso. Então, por isso é que as empresas, para implementar esse sistema, vale a pena trabalhos como esse que você faz, porque tem que ter a questão da cultura. Tá, bacana. Mas aí, o que faz o Lean Manufacturing? Porque o Henry Ford já tinha descoberto o sistema, o fluxo contínuo, o Henry Ford. E ele, assim, tipo, matou a pau, né? Aí o pessoal pensa, tem como melhorar? Para alguns, não tinha. E aí, na época da Segunda Guerra Mundial, final de Segunda Guerra Mundial, 45, o Japão sem dinheiro, sem nada, tal. Esse pessoal dos Toyota... tá. É uma família. Toyota, é uma família, entendeu? Do Toyota, pra você ter uma ideia, eles fabricavam tiar que faz o tecido, que era olha só, sincronismo com a coisa, né? A história se juntando aí né? Troço muito, muito lindo. E aí o filho dele falou assim, mas eu acho que carro vai ser mais negócio. Então, a primeira lição que a gente tem que aprender com o Lean é crise. Isso não sai da cabeça. Gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise. Então, só que o que eles não tinham? Dinheiro. Não tem dinheiro. Jogar bomba para tudo quanto é canto. Aí, competência tem demais. E dinheiro não tem. Nós vamos ter que... E não tendo dinheiro, você tem que eliminar o quê? Desperdícios. Você tem que eliminar todas as formas de desperdício. Então, eles tinham um motivo real e mais a disciplina. É importante que a gente saiba isso, porque você entra com a cara dura lá, vai dar com os burros na água. Tá certo? Disciplina é tudo. Muito bem. E aí eles pediram, humildemente, ao Henry Ford para fazer uma visita lá. Eu posso ir lá ver a sua fábrica lá? E o Henry Ford já estava por cima da carne seca. Pode. O que eles vão fazer aqui? Nada, né? Os caras não sabem. Não pode subestimar, né? Ele nem acreditou, cara. O editor eu não acredito. O cara deixou a gente... Não, pode trazer. Quem não pegou a equipe dele. Levou lá e falou assim, o cara já fez o que tinha que ser feito, que é o fluxo contínuo. Nós vamos lá e nós temos que aperfeiçoar isso. Anota tudo. E o que eles viram? Que chegava lá,
tinha motor estragado, peça de segunda qualidade e tal, retroprocesso, retrabalho. São os desperdícios que não fazia nem cosca ainda no bolso do Henry Ford. Porque na época era fábrica de automóvel, não existe mais fábrica de automóvel, existe montadora de automóvel, agora é só monta, né? E ele não, pra você ter uma ideia, era tão grande o fluxo do Henry Ford que eles pegavam, o pneu naquela época era borracha, que era da seringueira, aqui do Brasil. Olha o tamanho dessa cadeia. Isso, é desperdício. Os processos, nossa, para chegar lá. O cara falou, não dá pra gente. Muito bem. E eles é bom contar essa história, porque ela que deriva o Lean, e o Lean é filosofia, mentalidade enxuta, entendeu? Então ela é como tudo que vem do Japão, é filosofia. Você fala filosofia nas empresas, algumas pessoas ficam meio tipo assim, lá vem o cara falar. Aí por isso que eu conto essa história, porque é uma história com H maiúsculo, porque é fato. E aí eles conseguiram pegar e replicar o sistema do Henry Ford com precisão e com custo baixíssimo. E hoje todo mundo imita eles. Alguns não falam. Mudaram, dão outra nomenclatura. Eu chego nas empresas, não, aqui nós temos nosso próprio sistema. Como é que é? Dado você. Já tá tudo. Vocês têm onde vocês beberam. Tá bom, então vamos, tá bom, é isso mesmo, vamos lá. É da mesma coisa. E aí eles têm, sendo filosofia, eles têm princípio. O primeiro princípio é valor. E esse valor é sobre a ótica do cliente. Não é o que eu quero fazer. Se fosse, vamos falar uma coisa que nós dois conhecemos bem também, música. Eu vou tocar essa música. Não, você vai tocar a música que o cara está pedindo para tocar. Então, valor sobre a ótica. Começa do... Nossa, é do cliente, o valor. Eu vou fazer o que eu quero. Não, você vai fazer... Então, você vai fazer o que é valor para ele na hora. É no instante, é o just in time. O que é o just in time? É no momento certo, é na métrica certa. E isso tem que ter disciplina. Agora, obviamente que na hora de colocar isso na prática, na empresa, você usa o que nós chamamos de ferramentas. O que são ferramentas? São para sair do campo filosófico, né, e ir para o campo do real, né? Porque nós não damos conta, é porque eles fazem, porque é filosofia. O cara é assim, tá na cultura, ele amanhece o dia, eu reassisti, não sei se pode dizer pela 10ª vez, eu acho, o Último Samurai de novo, aí tem um trechinho lá que o cara falando, o pessoal já nasce o dia querendo saber o que eu vou fazer de perfeito. Eles são assim, nós não somos. Aí criou-se o quê? Ferramentas, metodologias para a gente adaptar. Tá certo? E mesmo assim tem um certo nível de dificuldade para as empresas conseguirem, tipo assim, um período de 5 anos. Nossa, cara, 5 anos. Para gerar a cultura, para o cara pelo menos entender. Olha a dificuldade, para o camarada entender que não pode desperdiçar. Coisa que é o princípio básico, eles aprenderam, assim, não tem o dinheiro. Então, não que pode tem? desperdiçar. O que eu tenho? Eu tenho talento, eu tenho essa matéria-prima. Eu vou fazer um pastel, eu tenho essa massa e essa coisa. Só dá para fazer um pastel. E esse pastel tem que sair bom da primeira vez, entendeu? É isso. Não dá para desperdiçar. Não dá pra desperdiçar. Queimou o pastel, o cliente está querendo o pastel, não dá, porque então, você queimou o pastel. O Lean, porque quando eu estudei com você, né, que né, foi um momento divisor de águas na minha vida e tal, depois a gente vai falar sobre isso, mas que você me apresentou o 5S, né? Sim, é o princípio básico. Tá dentro do Lean? O 5 está dentro do Lean. Só que o 5S é o início. Sem 5S, eles não aceitam. Quando eu falo eles, é o seguinte, porque tem a questão aqui de nós, ocidentais, quer fazer tudo junto ao mesmo tempo. Na metodologia correta, a primeira coisa é o 5S. Você dá uma organizada geral. E aí você consegue estar apto a absorver a cultura. Tá? O 5S é o beabá. É o primeiro prezinho, criança aprendendo a construir sílabas e entender. 5S. Só que primeira coisa, objetivamente respondendo,
Só que existe um nível de dificuldade para nós ocidentais de mantermos o 5R, porque nós temos problema com disciplina. Com a base. Não é em fazer. Uhum. Isso. Tá certo? Uhum. Nós temos, é aquilo que eu falei, o pessoal chegou, foi no estádio lá e limpa, aí o cara vai limpar, porque é tá da cultura, da cultura no... dele. E a gente não tem isso. Aí, quais são os argumentos, quais são as estratégias que as empresas usam? Aí as empresas usam o quê? Missão, visão, valor. Mais especificamente, valores. E é uma estratégia boa? Eu recomendo. Por quê? Vale a pena responder isso, Leandro? Não sei se nós já conversamos sobre isso. Os valores é que vão nortear o que de fato você faz na vida. O que é valor para você? E se você não tiver um valor muito bem definido, você não vai obter, e as pessoas não vão ter a confiança e a credibilidade. Vou dar um exemplo simples aqui, bem simples, hipotético, mais simples aqui. Digamos que você queira, eu falo com você que eu estou pregando isso aqui, um valor e tal, tudo mais, você fala assim, então fala um valor seu aí. Aí eu falo com você, eu valorizo saúde, fala uma coisa que todo mundo entende. Saúde é um valor primordial para mim. Então, beleza. Aí você pergunta, bacana. Então, você deve estar fazendo academia? Não. Você já põe um pé atrás. Por quê? Entendeu? Os valores, as atitudes é que vão demonstrar os seus valores. Eu falo, não, academia não. Um pé seu já foi para trás. Beleza. Então, provavelmente, então, caminhada você faz. Não. Entendi. Como é que você gosta de saúde? Peraí. E por aí vai. Você faz exercício físico? Não, tal. Você fuma? Fumo. Todo dia. Bebe? Direto, mas, meu amigo, se tem uma coisa que não é valor para você... E essa palavra não cabe aí nesse para dar sentido a isso que você fala sobre valor, entendi. Então, por isso que as empresas colocam lá pelo menos 5 valores, porque ela quer mostrar o seguinte, olha, aqui dentro, porque o Falcone fala, toda empresa é uma escola, quer queira, quer não queira, só que ela é uma empresa voltada para aquele segmento do que ela faz. Você citou, no caso, a padaria, as coisas. Pão, nós somos uma escola de fazer pão, tem que sair o melhor pão e tal. Quais são os nossos valores? São esses. De onde você veio? Você contrata a pessoa. Quais são o meio que você vê? Tudo isso... Quais são os seus valores? Né? Entendeu? Então ela fala assim, mesmo que você tenha tantos vários, não dá para ficar... deixando cada um com seus valores, mesmo que sejam bons. Eu tô pegando até o melhor lado da coisa, tá? Porque senão parece que a gente tá só criticando. Fala assim, não, mas tudo bem. No meio disso tudo, que todo mundo é muito bom, esses 5 para mim aqui já tá tranquilo. Então todo mundo, olha aqui a sua mesa aqui, todo mundo vai por esse caminho, por essa rota. 1, 2, 3, 4. 4 valores, por exemplo. 4, então, tá decidido. É isso aqui. Você saiu fora disso aqui, você tá indo para um lugar que... Isso. E aí você falou a palavra, você falou a frase que eu falo nas minhas palestras, nas mentorias. Toda empresa é uma escola. Sim. E aí vem a questão da atribuição, de pensar que, igual, eu sou professor, né? Da escola também, então há tantos anos eu leciono na escola, então entendo de processos pedagógicos, né? Entendo que tem primeira série, segunda série, e aí tem o chamado que é Base Comum Curricular, que é o BNCC, que é um padrão para que todas as escolas entendam aqueles valores. Sim. Por isso que essa base, por isso que né? Aí eu entendi mais ainda que se falam sobre o 5S, que é uma base. É uma base. Então, se é uma base comum. Isso. Então, quando você alicerça a base e é comum, ela é comum tanto para o cara que está varrendo, quanto pro CEO que tá lá dando canetada e tal. Então, a questão... E aí entra a questão, a importância da cultura bem estabelecida da empresa. Os valores, os princípios, né? E aí vem... E junta, no meu caso, junta os meus aparatos, as minhas atribuições de escola mesmo, de pegar o aluno da primeira série e caminhar com ele até o 5º ano, né? E pegar ele do fundamental e andar com ele, mostrando para ele o tempo inteiro
no bom sentido, né? Currículos, né? Sim. Colocando atribuições. Né? Porque aí você pensar assim, cara, por isso que a questão da empresa, toda empresa é um centro educacional, porque não tem sentido. E aí volta lá no primeiro assunto de qual que é a empresa que não tem um processo de gestão de carreira, né? Que não tem uma coisa bem assim, ó. Esse cara entrou aqui varrendo. Sim. E ele tem a oportunidade de, se ele entender a cultura e os valores da nossa empresa, ele tem como sair daqui como CEO, né? E aí, como você entrou varrendo, você saiu dentro da maior empresa que você ficou tanto tempo, você saiu com um cargo de liderança. Porque, na verdade, mais porque você entendeu a cultura da empresa, né? E os valores, do que realmente se pensar assim, das suas atribuições ou das nomenclaturas que você foi tendo no processo. Isso. Mas aí, essa é a questão, Ailton, que eu falo tanto, que a importância da gente, tudo que a gente vai fazer, a gente entender princípios e valores. É o princípio básico de você, de tudo pra vida, cara. O que foi acordado entre nós? O que foi? Isso, quando eu falo, eu mexo assim na minha sobrancelha, você entende que isso pra mim tem um sentido, tem um valor, se comunica com você em alguma coisa, o que foi combinado entre verbal, nós, não verbal, né? E aí a importância realmente de ter essa questão dos valores nas empresas, assim, tal. Vamos caminhar mais um pouquinho, porque eu sei que você tem muita coisa pra falar aqui, mas aí, beleza. Vou voltar na história aqui. Aí você sai da empresa, começa a atender as outras empresas e tal. E como que foi a questão de você virar um professor? Aí, né, que eu li aqui também a questão de você ser professor do Senai e ser um pedagogo, né? Como que foi aí depois para você de sair do chão de fábrica, do operacional total, que é a aplicação do Lean na prática, e depois ter que ensinar isso dentro de uma sala de aula com um cunho pedagógico? Como é que foi isso para você? Foi muito bacana. Agora, desculpa. Foi muito bacana. Agora, assim, aconteceu também naturalmente e teve tudo a ver com o têxtil, por incrível que pareça. Porque, no caso, a Cedro também, aí eu já estava fora da Cedro, tá certo? A Cedro também tinha uma demanda lá de formação de líderes, novos líderes lá, porque as empresas têm que estar sempre renovando mesmo. E aí precisava de uma pessoa, e aí eles contrataram o Senai. E o Senai fez um processo seletivo, e aí um amigo meu, Denilson, ele chama Denilson, que trabalhava lá, e falou: não, para mim é a sua cara, tá lá e a demanda. Encontrei com ele por acaso. Você não queria participar desse, não gostaria de participar desse processo, não? Vai, participa, para mim vai ser até bacana, que eu tô com um tempo livre aí. E aí eu comecei especificamente para formar uma turma lá de líderes. Para Cedro de Caetanópolis e de Sete Lagoas. E era coisa teórica e prática, né? Como eu tinha, depois que eu passei no processo, eu tinha muita liberdade com o pessoal da empresa, que a gente conhece, trabalhou muitos anos. Aí eu falei com eles: gente, não sei se vocês vão aceitar, não, mas eu acho que ficar só na escola vai ser pouco. Uhum. Eu falei com eles: então, que tal se a gente fazer a parte teórica na escola, né? Porque o Senai não tem teatro, o do Rio de Janeiro tem. Eu estudei lá um tempo, fiquei 1 ano lá. Mas aí eu vou para a empresa, eu faço a teórica e vou à noite. Vamos para lá. Pegava a turma toda e à noite. Eu abria a máquina lá, mostrava, cálculo, tudo. Aí foi uma coisa muito bacana, sabe? E aí eles gostaram também, que acabou sendo uma inovação, coisa lá do sertão da vida lá, né? Mas foi mas muito natural, e o pessoal gostou, falou: agora eu entendo. E outra coisa, o que é passar conhecimento? Não tinha ninguém novo, eu estava ensinando para profissionais da Cedro. Que já estavam com a mão na massa. Funcionários lá de anos e anos e anos. Aí entender como é que surge, como é que é o processo de fabricação,
que é processamento, o que a máquina processa e o que o operador faz, qual que é o resultado que dá, se for assim, se for de outro jeito, e se eu mudar uma engrenagem, se eu aumentar a velocidade, e se eu não testar isso. Então, assim, me consumiu uma parte grande de energia, mas aperfeiçoou ainda mais. Aperfeiçoou o mestre, né? A capacidade de ensinar. Porque não era nada para mim mais, é para alguém que está. Eu tenho que me dedicar ao que ela precisa saber e o que você está querendo saber. Então vamos descobrir junto que o verdadeiro mestre não é o cara que sabe tudo. É o que está disposto a aprender com quem quer aprender o que é novo. Essa que é a grande sacada, né? Você saber alguma coisa já está bom. Mas é você se dedicar à pessoa que quer saber mais. Eu queria saber, mas eu até não fui até aí mesmo. Não, vamos lá junto? Essa pergunta é boa. Vamos lá. Vamos desmistificar isso aí. E a gente acabar. Aí surge o novo, né? E renovei meu contato com os professores. Eles estão lá liderando. Estão gerando fruto, estão gerando resultado. Não, né? A turma foi promovida. É real, isso é real. É o resultado, funcionou. Eles foram promovidos. Você vai promovido para ali, você vai para Sete Lagoas. Alguns foram promovidos para ser corporativo, né? A maioria me agradece. Fazia projeto prático, não precisava. Que era nível de escola. Mas volto a dizer, conheço o Jean, conheço o Euler. Eu falo, gente, vamos pôr os meus alunos para fazer uma coisa prática. Olha, essa ideia é boa mesmo. Então, for lá, gera resultado, né? A turma é boa, cara. A turma é boa. Gerou resultado. Daí eu continuei obviamente, com esse mesmo afinco e para outras áreas também. Para as outras áreas e sempre para a educação, né? Educação empresarial. Educação de entender que isso é muito bonito, cara. E aí que eu sempre percebo em você o resultado. O que eu tenho que fazer para gerar o resultado? Aí agora entendendo mais assim sobre a sua rota, né? Pensando que, cara, desde o início você encontrou uma filosofia que foi o Lean Manufacturing e essa questão do toyotismo, né? E é uma coisa que, assim, eu sempre digo isso. A nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Aquilo que a gente mais olha e que mais a gente quer ter na vida é o que a gente luta para ter. E quando a gente conquista, a gente pega isso e faz disso um caminho, né? Aí você pensar assim, cara, desde o início você era o cara que precisava de ter uma filosofia de resultados. Talvez aí você pensar... assim, o que eu vou fazer para ter resultado e ser lógico naquilo que eu vou fazer? E não ser tão pragmático, né? Voa, né? Eu preciso de não voar tanto, mas eu tenho que ter chão, né? O que vai me dar chão, né? Aí você pensar assim que o equilíbrio, que equilibra a questão do mestre, que é filosófico no sentido, mas foi apresentado para você uma filosofia de uma metodologia de resultado. Sim. Então, aí, né, a questão de equilíbrio, de você, assim... Cara, eu sempre gostei de filosofia, que você já sempre me falou, né, do príncipe, né, que o nosso último encontro a gente falou sobre... falamos sobre Maquiavel e tal. O pessoal mistura um pouco isso aí. Cara, mas isso é muito bonito, vendo isso em você, entendeu? Porque é o lado filosófico, realmente, da totalidade dos fatos, que eu falo tanto sobre filosofia assim, é ver tudo por uma ótica total, só que não voar tanto e aí voltar no chão. E aí você vê. Então você está falando de... O Lean Manufacturing está falando de uma filosofia de resultado. Sim, sacou? Como é que é? Tipo assim, o que equilibra a balança? É um negócio tão... filosófico, tão abstrato, mas ao mesmo tempo é uma coisa que dá resultado. Que dá resultado. E baseado na simplicidade. Na simplicidade. E aí depois você vai e faz o caminho, que era o caminho seu que você tinha que fazer, de você da auto-aplicação, e aí você só pega ferramentas mais para gerar resultados nas vidas das outras pessoas. Que é como gerou na minha aqui. Tem algumas coisas que vão acontecendo, essa questão da simplicidade. Lá na Iveco, por exemplo,
Eu tinha que aplicar um treinamento lá, controle estatístico de processo. E eu cheguei e era importante para o diretor. Não o meu treinamento, outro treinamento. Poderia estar sendo uma outra pessoa também. No caso, eu estava lá para confirmar isso. Era importante para ele. E eu cheguei lá e o pessoal tinha dificuldade de liberar as pessoas para irem. Eu cheguei um dia lá, abri, coloquei tudo lá e estou lá, sozinho lá. Chega, vou falar no termo mais simplório. Chega um camarada de boné, né, todo, calça jeans, aquele negócio tá lá, um senhor lá, entra lá, tudo bem, boa tarde, joia, beleza, pega na mão, aquele negócio todo, deve ser mais um aluno aí, operador, todo lá, tal, uai, mas tô vendo aqui que não chegou quase ninguém ainda, não, o pessoal deve estar com dificuldade lá, eu tranquilo, conversei, e ficou conversando comigo, falou, eu vou dar só um telefonema aqui então, eu falei, não, perfeitamente, tal, foi lá, deu um telefonema, e eu meio panguando no negócio lá. O cara era o diretor, chama Isidro. Ele era o diretor geral da IVE. Uhum. Ele foi lá saber como é que estava o treinamento e se tinha alguém participando. Leandro, com a simplicidade. Espirrou gente de todo canto. Mas ele não brigou, ele não falou nada. Tal, ligou, as pessoas viram. E ele... É isso que a gente prega, o troço fica parecendo que é só teoria, mas não é. Era importante para ele, o que ele fez? Ele estava presente, ele foi lá e falou com o operador. Esse treinamento ele é importante para mim. Então vocês falam com as pessoas, porque nós estamos... É um projeto, eu até esqueci o nome do carro, era um projeto de um carro novo que estava lançando aí. A IVEC já lançou e já está vendendo, ele é sucesso e tudo mais. Então, Ailton, a gente está chegando ao nosso final. Eu realmente agradeço muito a sua vinda aqui e você terá que vir outras vezes, já é uma obrigação, porque é muita coisa, né? Comigo, né, é desde os meus 22 anos de idade, então colhendo informação que você tem. Então eu sei que você tem muito mais coisa para dar aí e muito mais informação para passar. Mas o nosso tempo, né, é curto. E aí, se a gente fosse parar aqui, a gente ia ficar 9 horas, no mínimo. A gente ia bater recorde aí no YouTube de podcast, aí, porque de tanto assunto que a gente tem. Mas aí agora, nesse momento, eu quero, né, em outro momento, eu quero que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas possam interagir com a gente também e mandar perguntas, né? Eu tenho aqui embaixo, né, no próprio YouTube, a gente consegue colher informações pra gente, como você falou, agregar valor no outro, mostrar pro outro aquilo, trazer ele para dentro do sistema também, dentro do processo. Pra gente não ter a pretensão de falar o que a gente quer falar. A gente quer falar. O que é valor para você? O que é o valor? Então já está, desde já está aberto as perguntas e sugestões para o nosso próximo encontro, né? O Ailton vai voltar aqui outras vezes, né? Já tá, é obrigado, né? Não é nem convite, não. Vai ser obrigado a vir. Então quem está assistindo até agora aí, já deixa aí os seus comentários, já coloca aí aqueles assuntos pontuais que você quer descortinar aí, sobre sobre empreendedorismo, sobre gestão de processos, né? Sobre tudo isso que a gente conversou, sobre cultura empresarial, que é os fundamentos que o Ailton tem e pode agregar tanto valor e entregar tanto, né, para outras pessoas, assim. Então, nesse momento, que todo convidado que vem aqui, e aí eu sempre coloco essa rota que é o nome do programa. Ouça, para e pense. Ouça, pare e pense. Então, nesses 3, o que você tem para deixar para nossa audiência? De falar assim, ouça sobre isso. Pare, depois que você ouviu, pare e pense sobre isso. Uma coisa que para você é um valor que você carrega na sua vida toda, que você pode colocar nesses 3 momentos. Ouça, pare e pense. Ouça mais o seu interior, né? Ele costuma estar certo, e depois isso aí discorre um grande assunto, mas ouça o seu interior, pare de se criticar ou de se punir em função de críticas que podem estar falando apenas de um papel da sua vida e não de você como um todo, né? E pense
em melhoria contínua do seu dia a dia. E o que eu posso fazer para melhorar? Se eu ouvir o meu uno, o meu interior, e eu filtrei, pensei, aquilo que a pessoa falou de mim, uma parte mas não é o meu todo. Isso não me define como excessivamente ruim, essencialmente ruim, ou também essencialmente bom, que tem esse lado também, né? A pessoa não se acha lá em cima. E o que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que a base é por aí. E aí você vai descobrir a pessoa maravilhosa que você é. Aí é que tá o lance. O Leandro fala muito isso, tá? É isso. Ele fala isso bem. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, caminhantes, né? Vocês são nossos parceiros e quero já deixar aberto aqui, vocês estão vendo aqui que nós temos um local para anunciantes, para as pessoas que querem também conectar na nossa rota e sintonizar ao que nós temos para mostrar também. O nosso espaço é democrático, né? É para que as pessoas realmente sejam vistas pelo mundo e assim como o Ailton está aqui, o mundo precisa te conhecer, a sua empresa, a sua marca, as coisas que você faz na vida. Então, tá aqui o nosso espaço, né? Você que quer ser um anunciante e ajudar-nos também nessa caminhada, nessa trajetória, nessa rota de descortinar as pessoas, tá aqui o nosso espaço. Você pode entrar em contato e a gente vai conversar e vamos analisar as oportunidades e as possibilidades de você aparecer também aqui nesse nosso espaço. Quero agradecer aqui os nossos parceiros, né? O Michael Anderson, fotógrafo, filmmaker que está aqui por trás das câmeras. Ele vai aparecer aqui agora, gente, rapidinho, com o fone. Entra aqui, Michael, aparece aqui nessa câmera comigo, ó. Gente, aqui, ó, o cara que tá por trás do negócio é esse aqui, ó. Aí tá coordenando o negócio todo aqui. É ele que dá a luz, a câmera e a ação. Muito obrigado, né? Um grande profissional aqui da área. Ele vai estar aqui também, outro dia comigo também, conversando aqui e descortinando ele para o mundo também. Caminhantes, muito obrigado pela presença de vocês. Você que nos aturou até esse momento, não deixa de dar o like aqui, né, Joe? Fazer o polegar para cima, né? Aquele polegar para cima, a positividade, que é o que nós chamamos de que é saudável. Dá o like aí. Coloca a sua sugestão também. Isso já tem que pôr. Né? Quem assistiu até aqui tem que comentar até aí e deixar um oi pra gente aí. Muito obrigado, caminhantes. E esse foi o nosso podcast número 2. Esperamos chegar até o 1000. Muito obrigado pela presença de vocês e caminhemos. Tá, e aí? Ei. A voz teste normal, aí. Com o eco. E eco, com delay. Como é que tá o eco e eco? Delay. Cadê o delay? Traz o delay. É aquela do português, né? Que ligou pro amigo, Portugal, aí... Alô, eu gostaria de falar com o Manuel. Aí ele falou, é o próprio. Ele falou, próprio. Chama o Manuel. Podia chamar o Manuel. Chama o Manuel aí pra mim. Caraca, velho. Não pode, né? Podia chamar o Manuel aí, o próprio do que. E isso tudo faz parte da comunicação. São temas assim, que faz parte da comunicação, né? Embora uma piada, o cara chega no médico, literalmente, aqui numa parte, o cara chega no médico para consultar. E foi difícil estabelecer o diálogo. Porque o médico perguntou, você bebe? Ele falou assim, eu vou aceitar uma pequena. Não é isso não, meu amigo. Eu quero saber o que você tem. Ele falou assim, eu tenho uma mulher, 2 meninos e um Corcel 2. Ô meu filho, eu quero saber o que você tá sentindo. Não, eu tô sentindo uma saudade. Não tem jeito de consultar, vai embora. Não dá. Você não quer falar, velho? Então bora. Tá gravando ali, tudo gravando. Vambora.